Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, Formação Política Básica. Que legal aqui, gente chegando. Sexta-feira, 9h07 da noite. A gente está aqui para debater um tema muito importante, né, que é a questão da educação pública em nosso país. Qual que é o projeto que nós temos de educação pública, tanto para os estudantes quanto para os trabalhadores em educação. E o que chamou bastante atenção nesses últimos dias aí foram as duas, e ontem confirmada mais uma morte de um professor que já estava há um mês, que tinha sofrido também um infarto numa escola no Paraná, do estado do Paraná. O que está acontecendo? Por que nós chegamos a isso, né? Como que a gente pode lutar para que a gente reverta essa situação? E a Lígia tem estudado muito isso, né? Ela fez, inclusive, um artigo para o site do Geração 68, que é o site ali também que a gente está, na equipe de comunicação, nós somos a equipe de comunicação desse movimento, que são as pessoas que lutaram, né, contra a ditadura e conseguiram virar esse jogo, a gente também aprende muito lá. A Lígia escreveu e a gente quer muito trazer para cá esse debate fundamental. Então, eu peço para o pessoal que está assistindo pelo YouTube também, compartilhem para os colegas de escola, para os estudantes, para as estudantes também, sabe, para pais, para toda a comunidade escolar, para entender o que está acontecendo e dizer, nós precisamos virar esse jogo. Nós estamos indo para a barbárie, né? Pessoas que estão no dia a dia convivendo ali em toda a comunidade escolar e já no limite. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui agora à noite. Olha só, nós temos 18 pessoas, né, para debater, uma sexta-feira, às 9h da noite. Muito obrigado, principalmente a Lígia, por ter se disponibilizado aí, e tenho certeza que estava dando aula hoje, frio para caramba em Curitiba, né, mas está aqui para debater com a gente. Lígia, eu vou ler aqui só a chamada, porque eu sempre faço, para quem não viu, para quem não está na nossa comunidade do WhatsApp, né, e quem não tiver, procura entrar também, coloca no comentário ali, a gente entra em contato com vocês para comunidade de formação, né, e eu vou ler aqui, e tem gente entrando ainda, eu vou ler aqui a nossa chamada, tá? Para a gente começar esse debate. Deixa eu autorizar aqui, tá chegando, e aí, vamos lá. Do assédio ao óbito, o padecimento dos professores é político. Professores estão morrendo, e isso não é acidente. Nesse debate, abordaremos como o adoecimento e a morte de docentes nas escolas são fruto de um projeto político, que terceiriza a educação e transforma professores em peças descartáveis, que militariza as escolas, substituindo pedagogia por controle, que assedia profissionais até o limite físico e mental, que mata, enquanto o Estado chora crocodilos. Nós chamamos aqui a Lígia para falar com a gente vai se apresentar aqui para nós, né? E eu queria muito, muito agradecer. Já peço para que vocês também procurem ali, nós vamos deixar no primeiro comentário o artigo que ela escreveu para o site do Geração 68 Sempre na Luta, que tem o mesmo nome, né, desse debate que nós estamos fazendo aqui agora. E eu passo a palavra, Lígia. Está com você. Muito obrigado mesmo. A Lígia é parceira já, acho que 30 anos, né? 27 anos, mais ou menos, desde que a gente milita. Mais ou menos. Às vezes com contradições políticas, com diferenças nisso. A gente já está há bom tempo nessa luta aí da educação, uma luta também pela mudança da sociedade. Obrigadão mesmo, Lígia. Está com você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Então, a princípio, eu quero fazer uma solidariedade, né, fraterna ao povo guerreiro da Palestina, que nesse momento luta contra o Estado neocionista de Israel. E quero fazer coro também aos brasileiros e brasileiras que exigem do nosso Estado que rompa relações com o Estado de Israel. Então, né, o meu pedido feito, eu me apresento, né, eu sou professora de História da rede estadual aqui no Paraná, estou também no ensino superior privado, né, sou mestre e doutora em Fundamentos da Educação e especialista em Educação Especial. E a necessidade de se estudar
o que está acontecendo na educação hoje, ela surgiu há um bom tempo, na realidade, desde 2016, quando nós lutamos contra o novo ensino médio. E isso foi galgando, né? Então, hoje, eu pretendo levar essa pesquisa para um pós-doutorado e tentar entender, gente, como que as big techs, a plataformização do ensino e o adoecimento dos docentes estão interligados no que eu chamo de fusão entre o neoliberalismo e o conservadorismo na educação. E nessa primeira parte da minha explanação, é aquilo que eu trouxe para o artigo, que são dados, né? Porque o critério da verdade é a realidade dos fatos. Então, eu busquei, fiz uma pesquisa extensa, exaustiva, cansativa, em diversas fontes oficiais, para que eu pudesse ter dados e argumentar em relação ao que está acontecendo. E, infelizmente, os dados mostram para a gente um cenário de colapso da educação pública. Porque quando a gente entende que a plataformização do ensino, que é impulsionada por essas big techs, aqui no Paraná nós temos algumas com grandes contratos com o Estado, por exemplo, o Google, a Microsoft, a Meta, o Quizzes, o Matchfic. Então, assim, são 5 delas apenas dos Estados Unidos. A gente consegue entender que elas auxiliam na expansão das escolas militarizadas e também estão no mesmo âmbito da plataformização, estão no mesmo âmbito das escolas parceiras ou das escolas privatizadas. E que elas representam... Oi? Só te cortar um pouquinho, porque eu acho que é importante. A Berna entrou aqui, ela colocou no comentário, ela justificou que ela está numa ação entre famílias ali, né, Berna? Vai explicar. Posso deixar ela dar uma saudação? Claro, lógico, com certeza. Ela já está agora que eu vi que ela está aí. Berna, acho que é importante. A Berna sempre é bem-vinda. Ai, gente, desculpa, tá? Romper todo o roteiro, mas a Lígia é uma camarada que cada vez mais eu admiro, né? É uma professora militante e mais estuda, né? O artigo dela é cheio de dados, né? Que nos fortalece nos nossos argumentos na luta pela educação. Hoje a educação no Brasil vive uma guerra contra a educação pública brasileira. É uma verdadeira guerra entre governos, parlamento, governos estaduais, governos municipais, contra a educação pública. São, como ela estava dizendo aqui no início, as plataformas, as verbas, o assédio, né, o enlouquecimento, o adoecimento de professores, medicalização cada vez maior, entende? Então, há uma guerra silenciosa e que só sai quando acontece o que está acontecendo no Paraná. Uma professora morre, depois outra professora, agora um professor, entende? Então, a violência dentro das escolas, né, a agressão, os dados que tu traz, Lígia, muito útil, muito importante para mostrar essa guerra que está acontecendo e que não passa em nenhum jornal, né? Só passa quando já chega ao extremo da gente perder a vida de um professor, de uma professora em sala de aula ou na sala da diretora, né? Fora os que morrem fora da escola e que não é tido como um caso por aí. Então, peço desculpa, é aniversário da minha neta, estão me chamando para cantar o parabéns ali, então eu tenho que sair. Mas um beijo grande, né? E vou ver depois, assistir toda a live. Leiam o artigo da Lígia, é formador. Tá? Um beijo grande, parabéns, Tomazinho, por mais essa iniciativa. Bom ver Neiva Lazarotto, Jefferson, vários camaradas nossos. Obrigada. Valeu, Lígia, acho que, né, desculpa ter pedido para parar assim, esse raciocínio assim, mas acho que foi importante, e para quem também não sabe, a Berna é da Direção Nacional do PSOL,
né? Isso daqui que a gente faz da corrente fortalecer, a gente tem todo um debate. Hoje, Daniel Cara estava lá no Manhã Brasil, que é uma iniciativa do PCBR, muito importante que está tendo, né? Que mostra, né, ali como que não tem reação, então acho que é fundamental a gente envolver todas as lideranças aí para que a gente possa tentar buscar essa reação. Desculpa, Lígia, mas vai lá, continua. Não, sem problema nenhum. Gente, eu peço desculpa a vocês se às vezes eu escorregar um pouquinho na fala e travar, é que a minha perna está puxando a dor aqui, então às vezes eu dou uma sacudida. Então, né, voltando ao meu raciocínio, a plataformização do ensino, impulsionada pelas Big Techs, a expansão das escolas militarizadas, das escolas parceiras e das escolas privatizadas, elas representam duas faces do mesmo projeto, que é a desmontagem da educação pública como espaço de diversidade, de pensamento crítico e de emancipação. Porque, sob a retórica de uma eficiência maior no setor privado e militar, de uma neutralidade, esconde-se uma lógica perversa, que é uma aliança tóxica entre o gerencialismo neoliberal e o conservadorismo da extrema-direita. E o fruto disso é o padecimento de docentes e o esvaziamento completo dos conteúdos. E por isso que esse nosso debate, ele tem o objetivo inicial de expor essas lógicas perversas e que esse modelo, então, tá implantando, né, essa junção, esse casamento entre neoliberalismo e conservadorismo. Eu dividi, gente, o primeiro grupo de informações em três aspectos. Então, o primeiro aspecto é a gente entender essa dupla aliança, neoliberalismo com o conservadorismo. E o que é importante dentro dessa dupla aliança? Primeiro, que existe um projeto gerencialista neoliberal voltado para a educação. Então, que projeto que é esse? Primeiro é a privatização e a mercantilização da educação, porque ela é convertida dentro dessa aliança em commodity, onde então as plataformas digitais elas vendem soluções educacionais com esses pacotes tecnológicos, né, com esses LMS, aplicativos de monitoramento, de bancos de dados, que na realidade transforma a escola num grande cliente de saberes. Saberes que não são inteligíveis, mas que são saberes voltados para o mercado, para a mercantilização, com esvaziamento completo do conteúdo. E, além disso, o carro-chefe desse primeiro aspecto, entender que todas essas plataformas, elas não são gratuitas, elas são da iniciativa privada. Ou seja, o Estado, ele tem uma relação de valor com essas plataformas, com essas big techs. São contratos milionários. Então, aí é o primeiro aspecto. Tem alguns pesquisadores que não concordam muito com o termo de extração de mais-valia na educação e no ensino, no serviço público. Mas, para termos didáticos, é isso que acontece. Há uma extração, uma exploração, uma subexploração do trabalho docente, por quê? Cada plataforma, gente, ela tem acesso, cada acesso gera dinheiro. Então, o que acontece? Você substitui, por exemplo, bibliotecas inteiras, como é o caso da escola onde eu leciono, por tablets que estão fixos em carteiras, onde os estudantes terão acesso a Prova Paraná, terão acesso a plataformas como Leia Paraná, Redação Paraná, projeto de robótica, projeto de matemática, tudo através de Big Techs.
E, gente, saiu, inclusive, um relatório na ONU, que possui pesquisadores muito sérios, que já explicam nenhuma teoria educacional sustenta que o uso excessivo de tecnologia é bom para que os estudantes tenham uma relação de ensino-aprendizagem melhor. Pelo contrário, não tem lastro, não tem lastro. Então, se não tem lastro, por que tantas plataformas? Por conta da relação mercadológica. No segundo momento, a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que o Estado gasta dinheiro com as Big Techs, há um subfinanciamento estratégico em relação às verbas públicas para a educação, que é o que a gente chama de sucateamento das escolas públicas. Hoje, apenas 5,5% do PIB está investido na educação. Isso é metade do que é previsto no PNE. E, assim, se o PNE pedia 10%, 5,5% é irrisório. E essa junção, ela cria um cenário perfeito para que haja a entrada dessas iniciativas privadas. Tem uma pesquisadora da USP, a Márcia Giacomini, que ela diz o seguinte, que o conservadorismo na educação cria uma falsa crise de qualidade. Que crise de qualidade é essa? É aquilo que começou em 2013 com a chamada agenda conservadora, dizendo que os docentes eles são ideólogos, daquela coisa da ideologia de gênero, que são ultrapassados, que não sabem usar tecnologia. E depois, infelizmente, com a pandemia e com a necessidade do estudo remoto, isso se acentuou. Então, é uma falsa crise da qualidade, que justifica tanto a militarização, como a terceirização, como a escola parceira, como também a plataformização. E também a gente tem um outro aspecto que é essa agenda conservadora da extrema-direita através de um controle ideológico. Então, por exemplo, o projeto Escola Sem Partido, como eu disse, de 2013, e todas as leis estaduais contra uma outra fake news, que é a tal da ideologia de gênero ou a da linguagem neutra, que foi um projeto que o Nicolas Ferreira trouxe, censuram professores, impõem um currículo único. Gente, para vocês terem uma ideia, em 2023, 322 projetos de lei conservadores na Câmara dos Deputados atacavam a educação, focando no quê? Em segurança armada, em censura de docente, na proibição de debate sobre diversidade, e os números só aumentam. Então, nesse sentido, a militarização ela entra como um cavalo de Troia, porque ao mesmo tempo que resolve, entre aspas, a questão de uma defasagem de proventos dos militares da reserva, porque o salário pago para os militares estarem nas escolas não vem da pasta da segurança, vem da pasta da educação. Então, é um dinheiro que poderia ter sido investido em educação, em infraestrutura, em valorização do trabalho docente, e vai para os militares. Se eu não me engano, está entre 5.500 e 7.000 reais para um agente do Estado que não tem nenhum preparo pedagógico. Então, a militarização ela entra como sendo esse cavalo de Troia, e através desse programa de escola cívico-militar e parceiros da escola. O que eles fazem? Eles entregam a gestão pedagógica aos militares, às terceirizadas, criam uma lógica de disciplina, retiram a autonomia docente, criam uma lógica de hierarquia. E, para vocês terem noção, tem alguns projetos de leis que chegam a propor armas para professores.
armas. Então, é algo muito preocupante. E qual é a grande ilusão que se vende para o senso comum? Que a escola militarizada, ela traz uma maior segurança ou uma maior disciplina nesses estudantes. Que daí é um outro aspecto que eu quero abordar com vocês um pouco depois. Ou seja, né, qual que é a síntese desse primeiro momento? Tanto a plataformização e a militarização são estratégias complementares, porque as Big Techs controlam os dados e os métodos de ensino via os algoritmos. Vou dar um exemplo. Existe uma plataforma que ela é americana, chamada Quizzes. E o governo do estado do Paraná cria o chamado Desafio Paraná. Então, o que é isso? Todos os professores precisam entrar nessa plataforma e postar dessa plataforma para depois o Google Sala de Aula atividades online. E os estudantes precisam fazer. Se o professor não posta, vem a cobrança. A cobrança via núcleo de educação e a cobrança via direção de escola, e que vem o assédio. Então, através do Power BI, que é uma outra Big Tech utilizada pelo governo, nós temos lá vermelho, verde e amarelo. Então, o professor ele tem um controle de qualidade através da quantidade de acessos que os seus estudantes têm nessa plataforma e se eles estão realizando ou não. Atividades que não possuem nenhuma mediação, nenhum contexto, nenhum preparo, nenhuma intencionalidade didática. E o que leva esses grupos a criarem uma relação conservadora com o fato de que nas provas, como por exemplo, Prova Paraná, ou outras provas que vão tratar da questão da qualidade do ensino, os estudantes não vão bem. Claro que não. Porque não existe uma relação de ensino e aprendizado real. O que existe são estudantes diante de uma tela de computador, fazendo uma atividade que eles não têm a menor noção do porquê que eles estão fazendo. E isso leva a esses grupos de militares, a esses grupos parceiros da escola, privatistas, a controlarem tanto a narrativa no chão da escola, e que narrativa que eles controlam? A narrativa dos corpos e a narrativa do conteúdo. E isso vai fabricando uma relação de ensino exaustiva. Porque imaginem vocês uns 30 estudantes do ensino, da educação básica, ou dos anos finais, lá do 9º ano, dentro de um laboratório de informática, tendo que escrever uma redação pelo computador, sendo que, como diz o Vygotsky, existe uma relação entre ensino, entre linguagem e pensamento, onde o construto de um texto não se faz em frente a um computador com 30 crianças falando ao mesmo tempo. É desesperador, porque cria um ambiente de histeria, cria um ambiente de monitoramento, porque é o tempo que você está logado, conta, a quantidade de vezes que o estudante colocou aquela redação conta, considerando também que as escolas militarizadas, as escolas parceiras, possuem câmeras dentro das salas. E com a desculpa de que as câmeras elas protegem os professores da indisciplina e os estudantes também. Mas a gente sabe que o controle não é esse. Então, gente, essa plataformização do ensino, o que ela faz? Ela cria a fábrica de dados na educação, que traz uma lógica de mercado e uma lógica de desumanização. Porque o professor, ele deixa de ser um agente mediador, ele passa a ser um operador da plataforma. Então, essa digitalização transforma docentes em tutores de ferramentas como o Google Classroom,
que são responsáveis para alimentar os algoritmos dos estudantes, e nos dados que eu trago, eu mostro que isso esvazia a dimensão humana no ensino e converte as relações pedagógicas em métricas de engajamento. E isso é algo que traz esse adoecimento também, porque se as métricas não são atingidas, tem cobrança. Para vocês terem uma ideia, a Silvaneide, que faleceu, a primeira professora que faleceu aqui, ela é uma dessas professoras dessas plataformas de redação, Redação Paraná. Ela estava ministrando uma aula quando ela foi interrompida pela pedagoga para ir até a sala da pedagoga, e lá estava um computador, e via Meet, a tutora cobrou o Power BI dela, que estava no vermelho da plataforma. Então, olha a agressividade, olha o nível de assédio que isso representa. E se constrói uma narrativa, tanto das direções de escola, tanto do núcleo de educação, que se o professor não dá conta, ele não é eficiente. E isso, no chão da escola e nas narrativas do cotidiano, leva a um nível de assédio moral assustador. Mesmo porque, quando a gente fala de direção de escola militarizada, direção de escola parceira, de escola que foi privatizada, a gente não trata do indivíduo, né, mas da função social que ele exerce naquele momento, que é estar com o chicote na mão. É porque se tem chicote, tem alguém que segure. Então, existe uma corresponsabilidade que foi construída durante décadas. E é importante a gente entender também como é que isso funciona. E em relação a essa questão das métricas e da eficiência, o que acontece? As plataformas, elas vendem uma personalização do aprendizado, mas elas padronizam o conteúdo via inteligência artificial. Então, há um apagamento dos contextos locais, há um apagamento das culturas minoritárias. O currículo único que essas plataformas constroem serve para quê? Para esse neoconservadorismo que apaga as lutas sociais. E por isso que essa vigilância, esse adestramento, ele está mais intenso. Há um monitoramento 24 horas do trabalho docente, tanto através dos aplicativos, como dos sistemas de câmeras com reconhecimento facial. Então, para vocês terem uma ideia agora, através do aplicativo do RCO Online, também é uma plataforma, a gente tira 4 fotos dos estudantes para comprovar que eles estão na sala, e isso fica armazenado. Então, esse PL, né, do reconhecimento facial, ele está circulando. No Paraná já é uma realidade. Então, o que a gente cria com isso? Escolas-prisões, onde os estudantes são vigiados e os professores, eles são policiados. Então, essas Big Techs, elas vendem dados educacionais para empresas de recrutamento, de empresas de seguro, até para as Forças Armadas, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, com a parceria que a Amazon teve com o Pentágono. E qual que é um outro momento que a gente pode discutir em relação a isso? Que são as escolas militarizadas que possuem a violência como método pedagógico. Então, essa violência, ela aparece com algumas feições. Primeiro, com a perseguição ideológica e com silenciamento, mas isso não é novo, isso não é de agora, de 2025. Não sei se vocês lembram do caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o reitor Luiz Carlos Cancelier, que ele cometeu suicídio após as acusações infundadas que ele sofreu da Lava Jato.
Então, o que a gente possui? É um simbolismo de um terrorismo jurídico policialesco contra os educadores. Para vocês terem uma ideia, aqui no Paraná, se o professor tem mais de 3 dias de atestado médico, ele corre o risco de perder pontuação na escolha de aulas extraordinárias, ele corre o risco de perder tempo de aposentadoria, e a narrativa em sala de aula e a narrativa no chão da escola é a seguinte, gente: se o professor vai trabalhar doente, ele tem mérito. Agora, se ele se afasta, ele não dá conta, ele não é um bom professor. E a gente tem uma exposição pública. Tem professores, por exemplo, em Minas Gerais, que foram, a sua situação de saúde foi exposta em redes sociais por deputados. Então, isso entra numa construção de um fatismo cotidiano no chão da escola que é estarrecedor, é estressante. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, existe esse ano a prova do SAEB, tanto para os terceiros e para os nonos anos, e tudo através, né, de contratos com plataformas. A escola que não alcançar o índice, a responsabilidade é de quem? É do professor. Aí começa uma construção dentro das escolas militares, dentro das escolas parceiras, que é esse modelo onde lá a plataforma diz, né, o que tem que ser feito, a inteligência artificial gera o conteúdo, é o melhor método para se alcançar uns índices altos na prova do SAEB e todos os outros indicativos. E com isso a gente tem tanto uma morte simbólica como física dos professores, porque a exaustão ela acontece por uma dupla exploração. Lá nos dados que eu mostro para vocês, acessem o artigo, porque se eu ficar falando de índice aqui, a gente não vai para as análises. Mas se vocês observarem os dados, vocês perceberão que essa dupla exploração que leva o docente à exaustão, ela acontece sob pressão de plataformas, que demanda, né, horas de digitalização, que demanda o professor tá com aquele estudante, obrigando ele a fazer aquela plataforma, e a exploração dos militares, que impõem regras absurdas, regras absurdas. Nesse sentido, os docentes, eles adoecem, tanto com depressão, como com doenças cardiovasculares, porque cria-se um ambiente de histeria coletiva. Vocês não têm ideia, quem não é professor, está numa escola cívico-militar que possui alto-falante em cada sala, e as direções e as equipes, e a equipe de militar com microfone, olhando você pelas câmeras e dizendo: sexto ano, tem um aluno em pé, sente-se, espere o sinal. Gente, olha a falta de limite, o absurdo que é uma direção de escola, através de um monitoramento, pegar o microfone e falar para todo mundo escutar que em tal sério o aluno não está sentado, sendo que dentro da sala tem um professor. Então, esse nível de assédio gera uma tensão, uma sobrecarga na gente, e a desregulação emocional ela é tanta que a vontade é sair correndo embora e abandonar. Então, nesse sentido, os dados, né, eles são alarmantes. 58% dos ataques, né, do adoecimento dos professores, eles acontecem nesses momentos de pressão. E aí que a gente precisa entender, fazer a crítica, né? A gente tem que decifrar, né, de onde que vem a lógica que sustenta tudo isso. Uma lógica que sustenta uma máquina de moer vidas.
Então, essa crítica à metodologia das Big Techs, elas precisam ser feitas, né? Analisar como essas plataformas digitais naturalizam uma lógica empresarial na escola, usando a chamada gamificação para ocultar uma exploração, tem que ser falada. A gente precisa sair do senso comum e entender o que está acontecendo. E expor essa falácia dessa neutralidade tecnológica, expor essa falácia de que a escola cívico-militar ela controla a disciplina de aluno, que ela faz a segurança da escola. Isso é tão irreal e ilusório que, se a gente não trouxer à tona, se não desvelarmos, mais adoecimento e mais padecimento. Então, o que existe aqui é a chamada pedagogia do controle. Então, a gente tem uma fusão entre a vigilância digital nas Big Techs e a repressão física nos militares. E cria um sistema educativo onde professores são simultaneamente supervisionados e descartáveis. Então, qual que é a minha tese central aqui? Que a plataformização não é apenas uma privatização, mas ela é um projeto de poder conservador, porque ela apaga disputas de classe, de raça, de gênero, para quem discute, e substitui por uma lógica de eficiência, meritocracia e segurança. Para vocês terem uma ideia, nem debate político na sala dos professores se consegue mais fazer em escolas militarizadas e escolas parceiras. Quando as duas docentes faleceram aqui no Paraná, a Secretaria de Educação mandou um e-mail para os diretores de escola, pedindo para eles, de alguma maneira, não deixar o debate e a reflexão sobre o falecimento das professoras acontecer. Por conta dessa relação histérica, dessa relação que cria entre os professores uma desregulação emocional muito grande, a gente não consegue ter força para lutar. Porque um professor adoecido e desregulado emocionalmente não faz a luta acontecer. Então, a gente precisa resistir. A resistência, ela precisa ser vista como um ato de sobrevivência, porque o que vai acontecer é mais adoecimento e é como diz o Gaudêncio Frigoto, né, a produtividade da escola improdutiva faz com que daqui a pouco apague-se a luz da educação pública e tudo, né, esteja privatizado. Então, gente, mas isso não veio ao acaso. Qual é, portanto, a trajetória histórica que fez com que essa parceria entre as Big Techs na educação, a plataformização no ensino e o avanço das escolas militares acontecesse? Esses três elementos, eles são desdobramentos diretos de um projeto político-econômico iniciado lá no final da década de 80, que é o chamado Consenso de Washington. Então, essa conexão, ela tem três grandes dimensões, que já é a segunda parte aqui da minha fala, e daqui a pouco eu já vou para o encerramento. O Consenso de Washington, ele é a base estrutural dessa realidade que nós vivemos hoje. Então, esse pacote de medidas neoliberais que foram formuladas em 1989 pelo FMI, pelo Banco Mundial e pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, estabeleceu pilares, né, que permitiram tanto a plataformização quanto a militarização. Então, que pilares são esses? Olhem só. Privatização de serviços públicos. O que a gente vê hoje? A conversão da educação em commodity, com a entrada dessas empresas privadas, incluindo as Big Techs, na gestão da escola. Portanto, ela é herdeira direta de uma premissa do Consenso de Washington, que é
Empresas estatais devem ser privatizadas. O segundo momento é a redução do Estado. Então, o que acontece? Há um subfinanciamento estratégico da educação, como eu falei no início da nossa conversa, com irrisório 5,5% do PIB, e criam esse vácuo no financiamento da educação, essa redução, é o que a Big Tech e os militares ocuparam. É porque se não tem financiamento da educação, não tem infraestrutura, não tem valorização do trabalho docente, não tem uma equipe que consiga fazer com que a educação pública tenha mais qualidade. Então, quem é que conseguiu ocupar esse vácuo? As Big Techs e os militares. E alinhando-se às diretrizes do controle das despesas estatais. Portanto, a gente percebe que tem uma abertura comercial que ela é indiscriminada. A gente tem a entrada dessas plataformas, como o Google Classroom, que refletem o que na realidade? Refletem essa promoção do investimento estrangeiro direto à escola pública e a facilitação do comércio internacional, que são princípios pregados lá no Consenso de Washington. Gente, o resultado disso, ele é perverso, porque se em 89 o Consenso de Washington prometia um crescimento socioeconômico, na realidade hoje, o resultado disso tudo é a ampliação das desigualdades, né? Porque vender soluções tecnológicas como remédio para a educação virou o que nós vemos hoje. Então, essa fusão tóxica entre o neoliberalismo e o conservadorismo teve, no Consenso de Washington, como um projeto, né, econômico de uma agenda conservadora que se sustenta, né, que sustenta e que se amplia, porque o processo ele ainda não finalizou, ele está se ampliando. Se ampliando muito, e inclusive, na análise de conjuntura que eu faço, eu entendo que o próximo passo dos governos, provavelmente aqui, depois São Paulo, vai ser criar um PDV, um plano de demissão voluntária, porque agora se leva à Assembleia Legislativa projetos para acabar completamente com os planos de carreira. Então, se você não tem incentivo, valorização profissional, se no âmbito do chão da escola você tem um excesso de trabalho através de uma plataformização, se você tem a sua função social reduzida ao monitoramento de plataforma, você vai embora, né? Daí o serviço público na educação se tornará mínimo. Então, o que eu percebo? O neoliberalismo, já finalizando, tá, Rodrigo? O neoliberalismo ele é o motor da plataformização. E as Big Techs, elas operam como sendo as novas formas de privatização, porque convertem os dados educacionais em commodities, como eu disse, né, a venda de métricas de desempenho para empresas de recrutamento. E essa eficiência, entre aspas, das plataformas, elas, na realidade, são o espelho dessa lógica gerencialista que se iniciou no Consenso de Washington, que via o Estado como ineficiente e que defende, né, esses padrões mercantis de educação, de saúde e tudo mais. E o conservadorismo, ele é a justificativa para o controle. Portanto, a militarização ela surge como essa resposta artificial a essa crise toda, e os projetos, né, de escola sem partido, a ideologia de gênero, eles censuram o pensamento crítico e garantem que a plataformização não enfrente nenhuma resistência pedagógica. Então, em síntese, o que a gente tem? O Consenso de Washington ele desmontou o Estado, o conservadorismo criminalizou
quem ousa reconstruí-lo de forma diferente. Então, a crítica à plataformização, ela é uma crítica à herança do consenso de Washington, e a gente tem que, e através dos dados, eu consegui demonstrar que como a plataformização e o neoliberalismo, eles têm essa nova roupagem, né, nesse controle das metodologias, dessas gamificações, dessa personalização que, na realidade, omite, esconde as contradições de classe, e os dados, eles mostram para a gente, é um projeto de morte. Então, a aliança entre plataformização e militarização traz um projeto de morte, onde o resultado social é o adoecimento do docente, uma relação de ensino e aprendizagem vazia, mas não se enganem, o consenso de Washington não acabou, ele se digitalizou e se armou, e a sua meta segue a mesma, transformar até esperança em commodity. E eu encerro aqui. Tem alguém aí? Uau, hein, Lígia? Meu Deus, e agora, hein? Nós vamos ficar uma semana aqui discutindo tudo isso. Eu anotei, acho que eu estou com várias folhas dessa, inclusive, aqui. Eu acho que isso daí foi muito importante, Lígia. Parabéns mesmo. Você fez uma pesquisa, foi a fundo, e você coloca várias coisas aqui. A questão da plataformização, a questão das big techs, que é uma questão muito importante, como que isso se relaciona com essa nova forma, e como que a escola está colocada nisso. Eu acho que a gente vai fazer um bom debate aqui, e eu acho que a gente tem que, lá no Decifrando a Política, abrir duas comunidades, inclusive diferentes. Tem a comunidade do Glauber Fica, tem a de debates, tem a formação política básica, né? A Lígia, já vou dar um spoiler aqui, ela vai estar fazendo formação marxista, que não é formação política básica, que é mais debate de conjuntura, mas é uma coisa mais aprofundada do marxismo. Vai ter o Clube de Leituras da Paula, mas eu acho também que a gente podia discutir isso, né? Uma comunidade vai ter educação e outra comunicação, inclusive, e entrar nessa questão das big techs. Grupos pequenos, para que a gente possa aqui, a gente sabe que tem gente de várias matizes, várias correntes, tudo, não tem problema algum, para a gente poder avançar. Foi fantástico, Lígia, assim, e já vou passar a bola para o pessoal aqui, tá? Eu fiquei no Paraná até 3 anos, estava aí atrás, né? A coisa estava já numa situação bem descontrolada e eu acompanho, eu sei que piorou muito, né? O que fazer agora? O que nós podemos fazer? Neiva, tá com você, tá? E depois o Jefferson. Então, Lígia, parabéns, menina. Ela falando de consenso de Washington, acho que ela nem era nascida naquele período. Eu lembro que a gente estudava o livrinho do Paulo Nogueira Batista, o que é o consenso de Washington. Que análise perfeita desse projeto macabro, né, do capitalismo, né, do neoliberalismo e o conservadorismo. Essa análise que você faz do casamento, né, do consenso de Washington, né, do neoliberalismo com o conservadorismo, explica muito do que a gente sente e vive nas escolas. Eu sou professora da rede estadual aqui, eu estou aposentada há 4 anos, mas eu saí há pouco há 4 anos. Como eu continuo visitando as escolas pelo meu trabalho sindical, sou coordenadora de um dos núcleos do CEPERS, o que corresponde ali à APP do Paraná, aqui é o CEPERS, aqui da capital, e é exatamente isso que nós estamos vivendo. Acho que o Paraná é um processo mais adiantado, é o laboratório, né? Paraná, São Paulo, mas o Rio Grande do Sul está nesse caminho, né? O Rodrigo pergunta o que a gente faz, a gente tem que parar de se perguntar em retrospectiva, como é que nós deixamos chegar a isso, né? Como é que nós deixamos chegar a isso? A Lígia fala do subfinanciamento da educação, né? É projeto, Darcy Ribeiro dizia isso, a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Então, eles foram operando muito, muito, muito bem, em especial nessas últimas décadas, né? Toda essa tomada.
além do controle ideológico, os dados, né, eles foram se apoderando, se apropriando de recursos, os recursos fabulosos dos fundos de educação. A gente vê isso também, né, acontecendo aí, que são as compras dos programas pelas secretarias de educação, né? Aqui no Rio Grande do Sul também. Você abre o site da SEDUC, da Secretaria de Educação, cada programa tem a iniciativa privada atrás, né? Então, desde a pandemia, que foi a Google, né? A Google, você vê ali o Lehman, vê o Unibanco, Natura, e assim vai. Por trás de cada programa tem alguém, né, da iniciativa privada, do movimento Todos pela Educação, que está presente no MEC também, né? Eu estava pensando aqui, está aqui o Jefferson, que eu conheço da educação, né, e outros, mas o Jefferson, enquanto a Lígia falava da luta histórica que a gente tinha pelos 10% do PIB para a educação, era para também termos um sistema nacional de educação. Como ele não existe, é isso. Cada estado, cada prefeitura, né, organiza, mas eles estão muito articulados e todos comprando. E eu estudei teu artigo, Lígia, imprimi, rabisquei todo, né? E eu quero fazer alguns comentários de tão forte que é nessa. Parabéns, ele é muito didático, muito enriquecedor, os dados pesquisados, né? E que a função, a Lígia coloca aqui, a função do assédio, que é uma fábrica de adoecimento, né? Revela a função do assédio, disciplinar os corpos mediante o medo. É assustador como tem medo. Aqui a gente percebe o medo das direções de escola de contrariarem a orientação da Secretaria de Educação e da Coordenadoria. O medo dos professores, né, em sua maioria, na capital, eu acho que nós temos 80% dos contratados temporários que não ingressam por concurso, né? Separei também para comentar aqui, onde aparece que, né, o dado nacional, 68% dos diretores das escolas parceiras, né, que são as parcerias público-privadas, eu acho, não sei se tem outra formatação aí, recebem bonificação para reduzir reduzir os professores por afastamentos médicos. E hoje saiu no Estadão, né, para além da tua pesquisa, no Estadão, que em São Paulo foi publicado no Diário Oficial de hoje, uma resolução que diz que, tendo mais de 6 faltas não justificadas, né, isso pode, inclusive, impedir o professor de continuar dando aulas, ou seja, uma demissão. Você falou ali várias situações. Eles nos adoecem, eles adoecem os professores, né, e depois ou demitem ou matam, né, como aconteceu o caso extremo das colegas ali do Paraná e mais o outro colega. Por fim, eu quero comentar um dado do Rio Grande do Sul, que a Lígia traz na pesquisa, né, sobre o produtivismo como norma, que aqui no Rio Grande do Sul, 51% dos professores já usam ansiolítico diariamente, veja só, mais da metade dos nossos colegas, né, precisam fazer medicação por causa da ansiedade e os seus sintomas, medo, tensão, inquietação, né, até a depressão. Existia, não sei se tu conheces, uma pesquisa da CNTE feita pela faculdade, o Instituto de Psicologia da UNB, que já tem 20 anos, né, sobre a síndrome de burnout, a falência da educação. Tu falaste em colapso da educação. Há alguns anos, eu já comentava antes de me aposentar, né, que a educação estava falida. A gente sentia isso, mas não conectava tudo muito bem, porque também se perdeu muito do debate político. Eu vou finalizando, porque já me estendi aqui. Então, eu acho que, assim, te agradecer muito por essa contribuição. Esse teu artigo, ele merece ser estudado nas nossas escolas e nos nossos sindicatos, né? Então, o Jeff está balançando. Já pensei, vamos levar, vamos propor, vai ter que ser. Ele contribui muito para a gente conseguir concatenar quais são os objetivos e as formas com que eles operam para nos adoecer e até nos matar. E porque é um projeto que eles querem, né, impedir que, de fato, tenha uma educação
emancipadora para a classe trabalhadora, atuam sobre o nosso controle e que nós formemos, como você diz aí, pela Escola Cívico-Militar, né, exatamente pessoas obedientes, assediadas e obedientes. Muito obrigada, Tomazini, pela oportunidade, Lígia, parabéns, e muito obrigada pela tua elaboração. Neiva, obrigado pela sua fala, tá, Neiva? Eu não costumo comentar, sempre falo isso assim, eu vou passando a bola já, mas acho muito importante dizer isso, né, que nós somos da equipe também de comunicação de geração 68, eu, a Lígia, e várias pessoas lá que são peças-chave na história desse país, o Jean Marc, que foi trocado por embaixador, e tantas outras que participaram de toda essa luta, né, contra a ditadura e tudo mais. O artigo da Lígia é um dos artigos mais lidos desse ano, sabe? Assim, então, uma coisa que mostra que tem muito conteúdo e também tem muito interesse. E é nessa tecla que eu continuo batendo. Em 2015, nós enfrentamos bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, a polícia, helicópteros, tudo no 29 de abril de 2015, e lá tinha mais ou menos uns 6, 7 estados em greve. Eu lembro daquela época que poderia ter jogado uma greve nacional, né? Parece que nós retrocedemos, mas como a gente fazer para tentar retomar isso? Porque a gente precisa lutar, né? A gente precisa ir para a luta. Eu acho muito importante a intervenção da Neiva, porque a Neiva é o símbolo disso, né? É quem está à frente, dia a dia ali do movimento e passando informe para a gente, né? Ela, a Lígia e todo mundo está aqui também. Nós vamos ver muita gente falando ainda. Jefferson, depois o Timóteo, vai lá. Boa noite, companheiros. Lígia, falar para você que esse bate-papo aqui hoje foi oxigenou, refrigerou a alma, né? Depois de tanta discussão vazia que a gente ouve a respeito da educação, né? Que as discussões hoje sobre educação em sala de aula, nas salas de professores, tem essa discussão tão vazia, você me levou algumas reflexões aqui profundas. Eu vou tentar ser sucinto por conta do avançar da hora, mas eu me lembro, Lígia, quando eu comecei na graduação, existia uma discussão, na época, do processo de psicologização da educação. As pessoas reclamavam, tem muito psicólogo dando pitaco na educação, né? Tem psicólogo querendo fazer a vez do pedagogo por conta das questões da educação. Então, já havia essa discussão, mas lá, mesmo discutindo a psicologização da educação, eu tive um professor de antropologia que um dia chamou atenção para uma coisa para nós, há muito tempo atrás, e que me fez relembrar aqui agora na sua fala, que ele começou a trazer para a discussão nas aulas de educação autores da área da tecnologia da informação. E ele começou a chamar atenção lá no final da década de 90, ali na transição, né? No final da década de 90, né? Final da década de 90, a chegada desses pensadores da área, né? Que discutia educação a partir, né, desse pensamento tecnocrata. Ele falava, olha, você percebe que isso vai crescer, isso vai aumentar, e de lá para cá isso só vem acontecendo, né? Isso só vem acontecendo. Então, cresceu cada vez mais essas pessoas. Isso me leva a uma pergunta aqui para ti, deixar uma pergunta. Eu não sei, eu nunca fiz esse levantamento, mas fiquei curioso aqui agora. Percebe-se, eu fiz a última provinha, processo seletivo do Estado, ano passado, para poder entrar, e eu estou muito tempo, tá um tempo longe do Estado, porque eu estava na rede privada, e resolvi agora, né, voltar para o Estado, e fui fazer a provinha, e eu falei, bom, vou fazer a provinha, né, deve ser a mesma coisa, e eu estranhei, porque eu não conhecia nenhum daqueles autores. Fiquei chocado, eu falei, mas quem que é esse povo, que eu nunca vi na vida? Então, há um esvaziamento gradual, e isso é proposital, me parece, dos clássicos, dos grandes pensadores. Você não vai encontrar mais Vygotsky, você não vai encontrar mais Paulo Freire, você não vai encontrar mais Gadotti, você não vai encontrar mais essa galera mais. E você vai ver cada vez mais pessoas pensando a educação a partir dessa lógica mercantil, tecnocrata. E
O que me lembrou uma coisa aqui. Eu me lembro que, eu não sei que ano que foi aqui, você citou isso aqui, a Neiva ela aponta isso na fala dela. Eu me lembro de um filme que eu assisti muito tempo atrás chamado Gattaca. Lembrei do filme, Gattaca. Gattaca. O que é o filme Gattaca? Um mundo distópico futurista onde a emoção é negada ao indivíduo. É proibido, é pecado ter emoção, você não pode ter. Então você fica colocando inibidor de emoção. A educação está se tornando isso. Então eu ouso dizer que a gente tem hoje uma pedagogia do embrutecimento. Nega ao indivíduo refletir sobre a morte de um professor. Por quê? Porque é perigoso ter esse tipo de emoção. É perigoso despertar no indivíduo aquilo que é mais primoroso nele, que é a capacidade de refletir sobre aquilo que ele sente, sobre o amor, sobre a beleza. É horrível pensar isso. Então, a educação caminha para esse viés, para esse lado. E aí, dois autores também que você me fez recordar, que eu acho que faz-se necessário a gente discutir. Eu me lembro que na graduação de pedagogia a gente estudou muito o Aníbal Ponce, Educação e Luta de Classe. Não se fala mais nisso, porque, né, a educação se tornou um grande campo, né, para a luta de classe, e a gente está perdendo feio ali, né? Não se discute mais. Eu me lembro do Vygotsky, do Mesaro, né? Educação para a lei do capital. Nós precisamos começar a discutir isso agora. Essa educação que está posta, que você bem coloca na sua fala, que é a educação, né, de plataforma, é uma educação que busca levar o indivíduo para isso, para o emburrecimento. E isso é interessante, né? Porque o processo, a inclusão gerou uma discussão sobre a psicologização. A indisciplina gerou uma discussão sobre a PM, né, a educação militar, para disciplinar. E agora a pejotização empurra a gente para uma educação tecnológica sem conteúdo, simplesmente para alienar o indivíduo, para poder fazer tarefas repetitivas que você pode fazer aí sem nenhuma reflexão. Enfim, parabéns pela fala, adorei, muito reflexiva, eu tenho um monte de coisa aqui, mas era isso, muito obrigado. Jefferson, muito obrigado, cara. Bom mesmo. É isso que acho que a gente sempre fala, né? Tem pessoas de várias correntes políticas aqui, mas nós queremos isso. Nós queremos um espaço para debater, porque a gente consegue avançar. Não é possível, a gente está sofrendo essa experiência dia após dia, né? E a gente consegue, entre nós, conversar e retomar essa contraofensiva aí. Eu vou passar aqui na ordem já para o próximo ali, Timóteo, você e depois o Wallace, tá? Vai lá, Tim. Bom, boa noite a todos. Prazer em ouvir a Lídia. Um grande abraço, amiga. Um grande abraço, Rodrigo, Paula e todos os colegas do Paraná. Eu tive a oportunidade de militar, morei no estado do Paraná há 20 anos, acompanhei a luta da PP Sindicato, no campo tanto acompanhando a oposição, né? Bom, eu acompanhei um pouco no Paraná a questão da militarização e dos enfrentamentos. Em Paranavaí, em Maringá, né? O que deu para ver nesse processo? A PP Sindicato, ela deixou de cumprir aquele papel que se fazia na década de 80, em outras épocas, de fazer um debate mais claro e mais amplo com a população. Soltar o jornal direcionado, colocando o que era a escola militar, né? Esse enfrentamento não foi feito com força, porque no primeiro momento, né? No segundo momento já aumentou um pouco a disputa e várias regiões rejeitou a escola militar. O que dá para ver da realidade hoje é que o governo do estado, o governo Ratinho, criou a política do vigiar e punir, né? Então é uma política, uma educação hoje totalmente controlada, né? Que ataca, como a Lídia já expôs, ataca a mente das pessoas, porque o professor não tem mais a liberdade, como tinha na década de 80, né, de poder fazer debates na sala de aula, discutir textos, discutir linhas políticas, abrir um debate para os alunos, ajudar a escolher qual tema gostaria de debater. Então, praticamente, hoje o professor está engessado. E essa política, dá para estar claro que é uma política para tomar o controle da educação. Parece que a história se repete. Na época das bruxas, queimaram as mulheres, as curandeiras, e transferiram a profissão da medicina para a mão dos homens,
né? E eram soldados também, a grande maioria, né? Hoje a gente está vendo a educação sendo retirada da mão dos professores, dos pedagogos, né? Eles não têm, eles estão, esse governo que está aí, ele está se lixando com o professor, se ele vai ficar doente, se ele vai dar motivo para mandar embora, que é o que eles querem. Eles querem militarizar toda a estrutura de educação. E não é um projeto só para o Paraná, é um projeto para o país. Aqui em São Paulo, eles já implementaram a escola quartel, já aprovou na Assembleia Legislativa. Eu acho que os sindicatos têm que acordar para esse processo, que não é mais uma disputa apenas na greve, tem que disputar a sociedade, a opinião pública. Se não fizer esse debate mais amplo com a sociedade, começar a soltar jornais, como soltava na década de 80, e casa a casa fazer discussão e mostrar o que está acontecendo, qual é a realidade do professor hoje em sala de aula, salários baixos, cerceamento do pensamento, praticamente como o colega colocou, o Jefferson, está cerceando todos os pensadores, tirando o direito de ter o debate crítico em sala de aula, de formar seres críticos. Eles estão querendo formar pessoas tapadas, que não vão conseguir discutir nada no seu local de trabalho e vão aceitar tudo como se fosse normal. E isso tem que ter um enfrentamento. É uma forma também de tentar enfraquecer a esquerda no país inteiro, né? Porque passa a dar um controle da educação como uma forma política para o campo da direita. Porque eles colocam aquilo que querem, só daqui a pouco vai ser religião e militarização, tomando conta das escolas. Já está acontecendo em alguns estados. No Paraná, eu acho que está à frente nesse processo, né? E eu acho que cabe uma resistência, o governo federal tem que se posicionar, porque tem recursos públicos federais para manter a estrutura de educação, né? Não dá para ficar cortejando governadores como o Ratinho, que ataca a classe trabalhadora, terceiriza todo o processo da educação. Pessoal de secretaria, que ainda é efetivo, a maioria que eu conheço aí do estado, estão desesperados, não vê, fala, não dá, tá difícil de trabalhar. Quer dizer, o ataque é em todos os espaços. A área de secretaria já está quase tudo terceirizado. Segundo momento é começar a terceirizar professor também, né? Aí tem que ter enfrentamento. A PP eu acho que tem que fazer um debate mais amplo com a sociedade, não ficar só discutindo na via parlamentar. Essa via que eles adotaram, que é a via do parlamento, de levar o debate ao parlamento, aí, maioria aí é de direita. Eles têm controle do parlamento aí no estado do Paraná. Tem controle do judiciário, né? E fica difícil. Eu acho que a única forma mesmo é debate, é caminhar o debate para levar o debate para sair do chão só da escola e para a periferia e fazer debate com a sociedade dessa questão. Bom, fico por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado, Timóteo. E eu lembro uma vez, gente, que a gente tinha um problema na escola que eu trabalhava lá em Sarandi. O pessoal chamava até de Sarandiru, de uma maneira pejorativa, por conta das situações da cidade, vizinha de Maringá, e o Timóteo foi para ajudar na mobilização. E não queriam construir outra escola, não tinha nem quadra na escola que eu trabalhava, o pessoal brincava, os estudantes, que no recreio era uma danceteria, porque todo mundo assim, grudadinho, assim, porque não cabia ninguém, um derrubando um café no outro, não era bebida, mas era café, e a gente resolveu fazer uma mobilização. Essa mobilização derrubou o prefeito, inclusive, na cidade, mas também fez uma ocupação no núcleo da educação de Maringá. A gente era de Sarandi, mas era no núcleo de Maringá. O Timóteo vai lembrar bem disso. A gente entrou com os estudantes, todo mundo, pais, mães, a gente conseguiu o ônibus, levamos, e o pessoal assustado perguntaram, vocês vão dormir aqui? A gente olhou assim e falou, tem até churrasqueira, como que não? E a gente conseguiu a construção da outra escola, então acho que a gente precisa retomar essa rebeldia mesmo, retomar eu sei que a conjuntura é diferente, mas a gente tem que tentar buscar formas, e por isso a formação é importante, porque a pessoa que sabe o direito dela, sabe onde ela está, ela se revolta e ela vai atrás, né, para lutar e para tomar daqueles que nos exploram. O Wallace, depois, professor Romero, prazer estar aqui, a gente fez um debate muito importante na transição, quando infelizmente faleceu o Papa Francisco, e depois nós tivemos aí o Papa Leão,
e acho que nós vamos ter que depois continuar esse debate. Lígia, você prefere que você responda essas daqui, depois eu passo para os próximos inscritos, ou toca tudo num bloco só? Isso, eu acho que eu prefiro uns 3 minutinhos para eu... Não, vai lá. Antes, né? Vai Porque lá. eu já estou ficando meio... eu estou com bastante dor na realidade. Então, assim, gente, falas muito importantes, né? Inferências muito importantes. O que a gente percebe? A plataformização, ela exaure o professor no seu trabalho docente. E a militarização, ela amedronta. E o Estado, ele pune, porque qual é o instrumento? São os chamados, fugiu o nome agora, aquilo que eu sofri, Rodrigo, processo administrativo. Então, qual é a estratégia? Ata pedagógica. Das escolas militarizadas, terceirizadas e parceiras, as atas pedagógicas, elas são até se você respira diferente. Então, faz ata. Chega um momento que o acúmulo dessas atas levam a um processo administrativo e a execução é sumária, não tem defesa. Então, a quantidade de professores que no caminhar da implementação das escolas militares, das escolas parceiras e das escolas terceirizadas sofreram processos administrativos, não é à toa, porque durante a implementação você amedronta o professor dessa forma. Você tira dele o direito de estar lecionando. O ano passado, por exemplo, como eu tinha uma quantidade X de faltas, eu não peguei aulas extraordinárias. Eu fui impedida pelo Estado de pegar aulas extraordinárias, porque a minha porcentagem de faltas era maior do que eles achavam que eu deveria ter. Detalhe, eu tive câncer. Né? Não foi o ano passado, mas num processo. Então, gente, o que a gente perde? As escolas, essa plataformização e essa militarização formam seres humanos obedientes aos algoritmos, silenciados pelo medo e útil ao mercado. Então, o que a gente tem que fazer? É chamar para ação mesmo, né? Começar a exigir a revogação imediata do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, e para isso a gente precisa ter dados, acessar as fontes, o mapa do Brasil, ter infográficos, ter registros, para mostrar que é uma falácia, que a escola cívico-militar, ela cumpre um papel de transformar o aluno indisciplinado no aluno disciplinado e cumpre o papel de segurança. Imediatamente, gente, já finalizando aqui, após essa minha primeira parte do artigo ser publicada, começou a chover assim no grupo da escola fotos do militar, né? E na minha escola os militares, eles são reservistas dos bombeiros. Então, existe um grau de humanização no trato dele com os estudantes, porém, não há um grau de conhecimento educacional, pedagógico, didático, porque eles são bombeiros da reserva. Então, o bombeiro lá, às 6h20 da manhã, escuro, em Curitiba, e ele esperando, recebendo os estudantes que estavam chegando à escola pela manhã. Então, assim, o que a minha diretora estava querendo mostrar para mim de forma velada? Você fez um artigo criticando a militarização, porém, olha lá o militar, o bombeiro aqui, me ajudando, né, na frente da escola, recebendo o aluno. Então, assim, a gente precisa questionar se realmente isso é um benefício para a escola e mostrar as contradições. Né? Mostrar, por exemplo, que aquele estudante que é indisciplinado, que aquele estudante que está dentro da educação especial, né, que possui transtorno opositor, autismo, tal, ele dá trabalho para a gente porque não tem política pública que dê conta da situação desse estudante neurodivergente na escola, que não tem política pública que dê conta do estudante que está em situação de vulnerabilidade, de drogadição, que é visto como bandido dentro da escola, então, o militar está lá e ajuda a gente. Portanto,
é fazer essa discussão, apresentar os PLs, apresentar os dados regionais, como eu tentei fazer nesse primeiro momento, para alertar, olha só, olha onde estão os dados, fazer esse mapeamento é extremamente importante. E mobilizar, né? Mobilizar, cobrar sim o sindicato por atividades, cobrar sim ações concretas, né? A gente precisa sair desse colonialismo digital que a gente vive. Então, a gente tem que começar a fazer uma desobediência pedagógica, né? Porque, gente, a morte de professor não é um acidente, é um projeto político neoliberal conservador. Então, eles estão eliminando quem ousa semear perguntas, que é isso que o professor de escola pública tem que fazer. Mas onde, então, a gente vai desenterrar essas sementes das nossas revoltas? A gente tem que fazer nascer de novo uma resistência. Vou parar aqui, deixa os demais, senão eu vou falar sem parar. Muito bom, Lígia, muito bom mesmo. Obrigado mesmo. E assim, gente, tem Wallace, Romero e Luiz. Daí quem for querer falar também, na hora que o Wallace estiver falando, ergue a mãozinha ou escreve no chat qualquer coisa. Daí a hora que terminar o Wallace, a gente termina as inscrições, tá bom? Vai lá, Wallace, e prepara Romero. Boa noite a todos e todas. Parabéns, Lívia, pelo discurso, né? Então, eu sou graduado, né? Sou formado em licenciatura de História, curso EAD, moro em Paulista, Pernambuco, na região metropolitana do Grande Recife. E então, aqui em Pernambuco tá rolando nas escolas públicas um devocional, sabe, evangélico e tal, rolam umas pregações lá, sabe, ou seja, esse atentado ao Estado laico. Essa coisa que os deputados, né, os parlamentares de direita fazem é de maneira proposital a educação, sabe, para que mantenha o povo na ignorância, porque é muito interessante para eles que nenhum negro pobre possa ir à faculdade e ter o seu diploma seja aprovado para que mantenham todos na ignorância e que os alunos possam, na escola pública, replicar as mesmas atitudes opressoras, né? Como disse o mestre Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E para mim vai ser muito desafiante. Assim, porque no início desse mês eu recebi meu diploma digital e, assim, além disso, eu tenho TDAH e tal, então vai ser além dos problemas externos, tem o meu problema interno também, que eu tenho que lidar. E vai ser um desafio em tanto, mas espero superar e ter jogo de cintura, se Deus quiser. E é isso. Muito obrigado, Wallace, pela sua intervenção. E exatamente, é isso. Nós precisamos aqui, temos diferenças, mas temos que nos unir. A gente tem acordo no que a gente defende, né? Podemos ter alguma diferença ou outra, uma relação mais para cima, de tática, estratégia, mas aqui, por exemplo, na questão da educação, a gente tem muito acordo. Professor Romero, é um prazer estar contigo aqui, tá? Agradeço a presença aí, tá com você e depois o Luiz, tá bom? Muito boa noite, minha gente, muito boa noite. Olha, primeiramente, parabenizar a professora Lígia pelos dados, pelo mapeamento, pelo diagnóstico e pelas mortes, né, no caso do Paraná. O Paraná é laboratório, o Paraná, se tornar o modelo educacional brasileiro, é a tragédia definitiva. Então, assim, a gente tem que entender. Agora, veja, eu não acrescentaria nada à professora, só aprender com ela, mas eu quero
e, além disso, por uma razão fundamental. Veja, a situação da professora Lígia, que é a minha, que é de qualquer educador hoje, é terrível, porque, veja bem, logo no início, a primeira professora que falou, logo após a professora Lígia, ela citou, como a professora Lígia havia citado, o consenso de Washington. Veja, tanto do consenso de Washington ao neoliberalismo, eu diria, dos anos 80 aos anos 90, a gente tinha uma alternativa real, uma alternativa visível, e que nós apostamos que era exatamente o PT. Então, eu tenho que dizer, por razão de honestidade intelectual, o projeto educacional do PT faliu, acabou, e o PT hoje é assim, por exemplo, não há diferença nenhuma de Ratinho para o governador da Bahia. Eu estou em Sergipe, por exemplo, não há diferença nenhuma. Se ele vai dizer, existe hoje uma situação que é tornar, seja PT ou qualquer outro partido de direita, refém de Big Tech, plataformização, escola militar e esse evangelismo. Veja, significa dizer, a coisa é mais grave do que nós imaginamos. É muito mais grave. Se alguém achou que o que a professora Lígia colocou é terrível, não entendeu nada. Não entendeu nada, está fora. A coisa é muito mais grave, imensamente mais grave. Por quê? Porque tira aquilo que, para mim, é fundamental no educador. Veja, para mim, olha, se baixo salário, professor aguenta, chão de sala de aula, professor aguenta, aluno ruim, professor aguenta. Agora, tem uma coisa que o educador não vai aguentar, que é não ter esperança. Se ele não tiver esperança, ele vai para um ansiolítico e ele vai para a morte. Pronto. Nós já estamos vendo isso, minha gente. Veja, nós já estamos nisso, tá? Não adianta recorrer a sindicato. Veja, a condição do nosso sindicalismo, veja, eu sou um sindicalista, eu vou falar do que eu não deveria falar, que é você falar mal de você mesmo, tal. O nosso sindicalismo, semelhante ao modelo petista, ele faliu. Ele faliu. Eu estou num sindicato que eu estou por razões, digamos assim, de não me desesperar. Eu não estou no sindicato mais porque tenha grandes projetos, é para não me desesperar. Mas para o nosso sindicalismo, ele faliu. Ele não consegue articular projeto político com debate pedagógico. Por exemplo, esse debate que a professora Lígia traz deveria ser carro-chefe do sindicato. Não, o nosso sindicato estão disputando estrutura. Repare que coisa, que tragédia, Nossa Senhora, que tragédia e tal. Então, assim, assim como... Por quê? A nossa história dos anos 80 passa CUT, PT e CUT. Significa dizer, o PT informava o movimento sindical informava o PT. Como os dois faliram, paciência. E eu não estou aqui fazendo apologia de esquerda radical, de PCBR, nada disso. Também não quero criticar. Estou dizendo que esse modelo faliu. Esse modelo faliu. Faliu por quê? Porque eles estão refém disso. Não há diferença nenhuma de Ratinho, do Freitas em São Paulo e do governador da Bahia, que é do PT. Não há diferença alguma no campo da educação. Não há nenhuma diferença. Então, significa dizer, a coisa é muito mais grave, Você tem uma esquerda que, pela primeira vez na história, não tem um projeto educacional. Camilo Santana é uma fraude. Ele podia ser do PCBR, é uma fraude. Ele podia ser do PSTU, é uma fraude. Ele é do PT, é uma fraude do mesmo jeito. Não há nenhuma alternativa. Hoje eu estava escutando Daniel Cara, e olha que Daniel Cara é otimista, Daniel Cara parece um padre, parece um monge. Mas não tem em que se apegar, lamento, Daniel. Com todo respeito e amor, não tem onde se pegar. Então, assim, é uma situação muito grave. Ou a gente encontra uma alternativa, ou o caminho será assédio, suicídio, morte, porque não tem alternativa, entende? E isso é pior. Quando a desesperança toma conta da categoria professor, acabou a ideia de ensinar. É uma pena, lamento isso, mas agradeço a paciência de todos aqui e sigamos. É isso. Muito obrigado, minha gente. Boa noite. Obrigado, professor Romero. E hoje eu assisti também Daniel Cara ali, eu concordo com o Mauro, inclusive, né? Não dá para a gente abrir mão, inclusive, de uma candidatura de esquerda, com um programa de esquerda, com um programa para a classe trabalhadora. Não adianta participar de podcast com o Mano Brown e não entender o que o Mano Brown fala, né? Só aparecer para as mídias. Então, assim, eu também acho, e infelizmente, Daniel Cara não está, né? A gente precisa avançar, e toda hora eu fico falando aqui para nós, né? O que nós vamos fazer, gente? Nós já conseguimos fazer muita coisa, inclusive em poucas pessoas virar aquele monte de carreata que existiu na pandemia. Então, vamos pensar, né? Vamos ver como que a gente pode, nessa diversidade toda,
avançar. Inclusive, hoje no Manhã Brasil surgiu umas propostas de fazer frentes ali e de discutir que eu achei muito interessantes. Acho que a gente pode avançar isso. Bom, vamos lá para inscrições ali, Lígia, depois para você concluir. Daí ficou o Luiz e depois o Cláudio Timóteo, tá? Vai lá, Luiz. Meu nome é Luiz da Silva Jardim, moro aqui no Maranhão, tá? E cidade de Garapé do Meio, tá? Professora Lígia, eu não sou professor, mas sou um aluno, tá? Estou aqui aprendendo, tá? E assim como o Rodrigo falou, botou no grupo Desinfando Política, o professor hoje está quase também fazendo para desinfrar a educação dentro de uma sala de aula. Porque eu lhe digo com toda certeza, primeiramente eu quero dar parabéns para você, porque a sua fala foi excelente, a sua fala, para mim, eu como aluno de vocês, eu digo assim para você, tá? Não tem, se tiver algum professor que fala que você falou uma coisa que ele não entendeu, é demais, tá? Você vai ficar na história que é nesse professor aqui, ó. Vocês conhecem esse professor? Tá? Você, pela sua fala, você vai ficar na história como ele, o Paulo Freires, tá? Por que que eu digo isso? Porque ele foi um professor e ainda hoje está sendo que ele deixou a história dele, tá? E hoje, na sala de aula, para um professor estar dentro da sala de aula, é preciso ele se virar nos 30, tá? Para poder dar a educação que ele quer. Quando ele planeja a educação, tem vezes que os alunos nem dão a mínima para o trabalho dele, tá? Então, eu quero dizer assim para você, eu, como aluno, eu não vou falar muito, não vou me alongar muito, porque você, desde o começo, você está dizendo que sofreu um acidente, você está com a perna doendo, você, tá? Então, eu não vou me alongar muito por causa desse passadio que você está. Tá? Mas para mim foi uma excelente aula, estou aqui aprendendo, por isso que eu estou dizendo que eu sou um aluno, estou sendo um aluno, tá? E a educação de hoje é preciso nós se dar dentro de uma sala de aula, tá? Com os alunos e também com o governo, ainda tem mais essa, porque o governo hoje tem o professor, para você ver, para todos que estão me escutando, o professor era uma peça, como se diz assim, como é que se dá a palavra? Era uma pessoa que era para ser mais elogiado no mundo, porque o médico vai na sala de aula, o delegado vai na sala de aula pelo professor e tudo passa pela sala de aula, tá? Mas o professor hoje, o professor tem hora que é desmoralizado, tá? Pela característica dele e não dão valor. Tem muitos governos, tem muitos prefeitos que não dão valor na característica do professor. Tá? Então, eu quero dizer assim para você, lhe dou parabéns, e esse documento que você fez, se você puder deixar no grupo, ou então entregar para o Rodrigo aí, para ele mandar para mim, eu quero fazer parte desse documento, porque esse documento que você fez é um excelente documento, tá entendendo? E eu dou parabéns para todos, estou aqui aprendendo com vocês, que é para nós poder não baixar a cabeça, porque se nós chegar, como o amigo falou aí, a respeito do sindicato, tá? Se nós baixar a cabeça para o sindicato e para as coisas que estão acontecendo hoje, nós vamos de água abaixo, tá? Nós não vamos saber aonde nós vamos parar, então nós temos que erguer a cabeça, suspender mesmo a cabeça, ficar com a cabeça erguida para ver as coisas passar e a gente poder se livrar, tá entendendo? E aqui dou meu muito boa noite para você, que durma em paz, que Deus vai tomar de conta da sua saúde, tá? Que na hora que você deitar para descansar, ele vai passar logo o gel para aliviar essa dor que você está sentindo. Muito obrigado, Luiz. Vou passar para o Timóteo e exatamente isso que você falou, Luiz. E
os professores, além de todo mundo já ter passado pelos professores, os professores são os únicos que conhecem cheiro de giz e cheiro de gás lacrimogêneo ou spray de pimenta, né? Pode perguntar para qualquer professor, ele vai falar, já aconteceu comigo. Tenho certeza que se no 8 de janeiro fosse um monte de professora e professora ali, não teria acontecido aquilo que aconteceu, tinham barrado antes. Timóteo, está com você. Timóteo, microfone, por favor. Opa, tá dando para ouvir? Boa. Eu vou pegar um pouco a questão sindical também, exemplo do camarada. Eu participei da fundação da CUT e da CSP com Lutas, né? A CUT, na década de 80, eu era bancário, tinha os jornais do sindicato, tinha jornal não só para categoria, mas para como debater com a sociedade. Levava todos os temas, né? Discutia a questão da ditadura militar, da repressão, de tudo que tinha colocado. Hoje, a CUT está totalmente burocratizada. O movimento sindical virou sindicalismo profissão. Perdeu o vínculo com aquele vínculo do chão da fábrica, né, do dia a dia, e de fazer um debate de sociedade, não ficar discutindo só a sua categoria. Parece ONG, alguns sindicatos, só discute aquele tema que o Estado coloca para discutir. Não discute mais o problema do bairro, do país, do Congresso, né, os temas críticos, como a questão do orçamento secreto, né, a questão do 6x1, né, são temas que têm que ser levados para a classe trabalhadores. A questão do Glauber fica, né, ter um debate mais amplo com a sociedade, discutir programa de Estado, né, debate de Estado. Os sindicatos ficou restrito só à questão salarial e aceitando a repressão dos gestores, não de fecha o direito de debate em sala de aula, fecha o direito do sindicato discutir dentro de alguns locais de trabalho. Então tem que ter um enfrentamento, tem que mudar o método, tem que voltar a ter aquela forma de militância da década de 80, que era um sindicato que combatia o Estado colocado, né? Hoje temos o PT no poder, é um partido de conciliação de classe, não tem coragem de fazer o enfrentamento, né, com as demandas, ele faz conciliação em tudo, não bate de frente com o orçamento secreto, aceita, repassa recurso, é tudo negociado, né? Então tem que ter, eu acho que tem que ter uma candidatura de esquerda, espero que o PSOL tenha uma candidatura própria, com uma frente de esquerda, com mais partidos do campo da esquerda, onde tem um programa que possa debater com a sociedade. Hoje o professor em sala de aula, ele, como o colega já falou, roubaram o sonho dele. Quando você perde o sonho e você só vê a pancada, você fica doente, você fica estressado, porque você não vê uma saída do sistema. E isso é o que está acontecendo no Paraná. Como a entidade não dá essa saída, não dá o enfrentamento a mostrar que tem um sonho, a maioria vai ficar adoecido, né? E muitos vão até pedir demissão. Se colocar demissão voluntária, vai sair muita gente. E vai facilitar a terceirização e a militarização, que é o controle total para eles fazerem política. Aí depois eles vão valorizar a educação, na hora que estiver na mão dos militares. E para pagar bem o privado também. Não o trabalhador, mas o dono daquela escola, né? Esse é um estado aí onde tem deputados que pegou o trem da alegria na década de 90, como o Ricardo Barros, para se aposentar com 4 anos, mas para a classe trabalhadora votou 47 no Congresso. Se o jovem entrar para trabalhar com 18 anos e for um trabalhador padrão, ficar na mesma empresa, ele vai ficar 47 anos para se aposentar. Mas o deputado garantiu o direito dele de se aposentar com 4 anos. Só não se aposentou porque o benefício do mandato acaba deixando deputados ainda mais ricos do que o que já eram. E tem o controle da prefeitura, de quase todas as estruturas. É no caso de Maringá, né? Esse deputado é de lá. E eu acho que a gente tem que começar a denunciar. Levantar a capivara desses políticos camburão, no caso do Paraná, colocar publicamente, fazer denúncia no dia a dia. Não adianta só denunciar em época de eleição. Eles vão ser todos reeleitos, porque eles têm muito dinheiro, têm muita emenda parlamentar, e só com enfrentamento mesmo. E os sindicatos têm que mudar o método. Espero que a CSP acorde um pouco e comece a combater a burocratização também. Tá? Eu acho que ainda é uma das opções sindicais que a gente tem,
mas tem que ter um debate da burocratização sindical e do sindicato profissão. Isso vem destruindo o movimento sindical ao longo dos anos. Eu fico por aqui. Prazer em vê-la, Lígia, de novo, com saúde, bem. Muito obrigado, Timóteo. Prazer em vê-lo também. E a Neiva lembrou bem, pode ser que seja dia 1º o dia da votação da cassação ou não do Glauber, a gente poder ter alguma ação, já tenho conversado sobre isso não só nas redes, mas também na rua, né? Lígia, muito obrigado pela sua presença aqui, deixo com você aí todas as respostas desse último bloco, tá? E as considerações finais. Uau! Nossa, que emoção de ser considerada... Não, e a minha, daí não deixa de dizer, como que nós vamos sair daqui pensando em organizar, em avançar, e nós precisamos lutar. Eu tenho pensado a respeito disso, eu acho que eu começo por aí. Eu concordo quando o professor disse que o nosso problema é maior do que a gente pensa. Por isso que eu uso o conceito de colapso. Nós estamos num processo de colapso da educação pública. Colapso por quê? Porque todos os aspectos econômicos, políticos, sociais e emocionais, que eu não entrei aqui nessa fala, tratando desses aspectos sociais e psicológicos, mostram isso. Nós estamos colapsando. E quando um educador entra em colapso, é o futuro da sociedade que está colapsando também. Porque a forma como se trata o professor hoje, dentro das escolas cívico-militares, escolas parceiras, na educação regular também, gente, é a banalização do nosso trabalho, porque agora a inteligência artificial faz pela gente, inclusive com projetos de dentro dessas plataformas que usam inteligência artificial, ou seja, ensinando estudantes a fazerem plágio. Também com direções de escola que possuem funções de tornar o trabalho autônomo do professor invisibilizado, e uma relação paternalista, porque agora a narrativa das direções de escola, elas dizem o seguinte: o professor não sabe o que faz, deixa a direção fazer, vocês obedecem. Porque em escola cívico-militar é assim. Então, isso diariamente, recebendo não. Você pode até ter feito o melhor trabalho possível dentro daquelas condições de estudantes precarizados, de estudantes com problemas psicossociais enormes, e você fez, uau, que trabalho legal. A diretora da sua escola vira para você e fala: cadê as metas do Power BI? Cadê o acesso no RCO? E assim, eu não estou pessoalizando, né? Eu não estou dizendo a diretora da escola X ou Y, a função direção de escola agora. E se a gente não tem o entendimento de que não, o problema não sou eu como docente que sou invisível, independente da metodologia que eu estou utilizando, independente, se eu sou um professor tradicional, se eu sou um professor freiriano, ou se eu sou um professor com metodologia ativa, não importa. Eu não sou invisível. Então, eu acho, eu analiso que, num primeiro momento, antes da gente voltar a bater no sindicato, porque, Timóteo, a gente está exausto. A gente está exausto. Desde a greve, da última grande greve que nós fizemos, nós estamos exaustos de traições, né? Exaustos de um sindicato, entre aspas, pelego, né? Exaustos de um sindicato que apenas quer estar com a máquina sindical. E a exaustão agora está no cotidiano do nosso ofício. Então, eu acho que a primeira trincheira é isso aqui. É a gente sair, criar um estranhamento, um distanciamento, como o Brecht diz. A gente tem que sair do chão da escola, não debater lá,
porque não existe mais debate político em escola. Não existe mais espaço. Então, essa primeira trincheira é isso, se distanciar, receber os dados, analisar, tomar um novo fôlego, retomar o nosso centro de autorregulação e começar aí a criar novos instrumentos de questionamento. E aí começa realmente o questionamento na base, né? O questionamento, lá como diz o Timóteo, no chão de fábrica. Se reconstruir primeiro, porque nós estamos esfacelados. E a gente só vai se reconstruir se a gente se distanciar da nossa própria prática. Porque a reificação do trabalho docente transformou a gente em carne moída. E é desesperador. É desesperador, porque além de todo esse assédio, de toda essa sobrecarga, nós temos também, né, estudantes que, por conta de um contexto muito difícil, são estudantes muito difíceis. Então, não há mais uma relação, um construto entre ensino e aprendizagem. Não existe mais. Existem agora metas. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que a gente tem que se reinventar. Porque eu sou uma que, às vezes, com toda a minha bagagem, porque eu estou no movimento político desde o Grêmio Estudantil. Então, mesmo com toda a minha bagagem política, eu estou esmorecendo. Eu estou esmorecendo. E a gente precisa realmente entender isso e desnaturalizar. Com a primeira trincheira sendo esses cursos. Então é isso, gente. Eu encerro por aí. Não sei se ficou a contento. Obrigado. Não, aqui não tem a contento, né? Porque a gente pode concordar ou discordar. Eu acho que a gente sai daqui com bastante reflexão, Lígia, e eu acho que é isso que você coloca. E vou repetir, né? A gente busca esse espaço de que tem pessoas de outras correntes, aquele grupo de debate tem várias correntes para isso, porque ou a gente reage, mas reage de uma forma organizada, né? Ou vai continuar essa máquina de moer carne, né? É essa a questão que nós estamos colocada hoje na educação. A educação tem força, a educação sempre foi vanguarda, não podemos esmorecer, não. Vamos trazer para a vanguarda de novo. Valeu, gente! Sextou a partir de agora, então, e ótimo final de semana.